Bom, a gente volta com o nosso Cidade Alerta. Pouco antes eu disse a vocês que eu tinha novidades do caso, né, envolvendo o filho da deputada Flor de Lis. Me dá aqui as imagens. O que acontece? O filho dela, o Flávio, ele acabou fazendo uma confissão. Esse que aparece na imagem destacada aí é o Flávio, ele tem 38 anos, ele procurou a polícia e ele decidiu fazer uma confissão. No depoimento, ele contou para a polícia que foi ele, Percival, quem teria disparado 6 vezes. Porque na verdade o Flávio estava encurralado, Matheus. Você vê que o crime aconteceu na garagem da casa onde ele mora com a mãe, a deputada Flor de Lis, e a polícia encontrou a arma e já apontou como sendo a arma do crime sobre um armário no quarto dele, Flávio. Ele estava sem alternativa. Isso quer dizer o quê? Que ele participou do assassinato diretamente lá na garagem e foi para o quarto e ainda depois guardou a arma em cima do armário do quarto onde ele morava, na casa da mãe. Agora, a mãe foi questionada sobre a visita. Na última vez ela não conseguiu ver o filho, ela até respondeu rapidamente a alguns jornalistas. Agora, o que chama atenção é que tem um laudo do IML que mostrou que o pastor tinha cerca de 30 perfurações no corpo. 30, Percival. É um número muito grande. 30 tiros. A arma utilizada foi uma pistola calibre 9mm, ou seja, uma arma potente. Ele recebeu de imediato um tiro aqui à altura do rosto, entre a região frontal, aqui na cabeça, outros tiros na região torácica e a maioria dos tiros, Matheus, na região pélvica, na região da genitália. Foi ali que ele foi alvejado. O que me parece um recado dos assassinos, porque o pretexto, pelo que ele confidenciou também na polícia, o Flávio, a mãe dele, a deputada Flor de Lis, estaria sendo traída. E ele, com o irmão, inconformados, resolveram matar para vingar a mãe. Seria essa a motivação. Agora, o Flávio disse também, Percival, que o Lucas, que é o filho adotivo, que é o mais jovem, o de 18 anos, ele teria ajudado a comprar essa arma e mais cedo a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido, e isso aqui que é muito importante dizer, porque é o pedido da Polícia Civil, e aí esse pedido veio o quê? A determinação da prisão temporária do Lucas e também do Flávio. O crime ele aconteceu no domingo passado, a investigação aponta que os filhos souberam de uma suposta traição, como disse agora há pouco o Percival, e aí por isso teriam tomado as dores da mãe, decidindo executar o pai. Vamos ver aqui um trecho da reportagem, daqui a pouco eu vou direto para o Rio, porque eu tenho novidades para falar para vocês. O filho da deputada Flor de Lis, Lucas dos Santos, de 18 anos, foi trazido para a delegacia de Niterói para ser ouvido mais uma vez. Você matou seu pai? Uma ligação. O que você tem a dizer sobre isso? Lucas está preso por associação ao tráfico, crime cometido na época em que era menor de idade. O filho biológico, Flávio dos Santos, de 38 anos, também foi ouvido pelos agentes. Ele foi preso durante o sepultamento do padrasto. Contra ele, havia um mandado de prisão por violência doméstica. Mas, depois que a polícia encontrou a pistola usada no crime em cima do armário do quarto dele, Flávio passou a ser um dos principais suspeitos no caso. A intenção da polícia foi checar contradições nos depoimentos prestados pelos irmãos. A delegada quer saber a origem da pistola e por que ela estava dentro do quarto de Flávio. É uma indicação forte, uma indicação que basicamente não houve erro, não houve caso de não confirmação. Então tudo indica, já é um exame que nós podemos dizer que é parte do exame pericial. É uma perita que está examinando e já há, tudo indica que essa é a arma. Nós achamos hoje, na casa onde aconteceu o crime, a arma utilizada no crime. À noite, uma ambulância do SAMU foi chamada às pressas. Nesta imagem, Flávio aparece recebendo atendimento médico numa sala da unidade policial. Foi a terceira vez que Flávio passou mal desde quando foi preso na segunda-feira. Ele alegou dor na coluna e sintomas de hipertensão. Mas após exames, os médicos constataram que a pressão dele estava normal. E por isso, ele não foi levado para o hospital. Mais cedo, a deputada chegou de surpresa para visitar o filho, Flávio dos Santos. Ela ficou por meia hora na delegacia, mas não conseguiu ver o filho. A polícia considerou que uma conversa entre eles poderia atrapalhar as investigações.
Uma médica amiga do pastor Anderson do Carmo também depôs. Ela saiu sem falar com os jornalistas. O celular do pastor ainda não foi localizado. Deixa eu conversar com o Hernani Alves, ele está ao vivo no Rio de Janeiro para trazer outras informações para a gente. Hernani, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiro, a gente gostaria de saber o seguinte. Dado o momento, a deputada percebeu que estaria sendo seguida. Por que eles pararam o carro? Por que não chamaram a polícia? Isso já está sendo discutido nas investigações aí, Hernani? Olha, Matheus, boa tarde para o Percival e para você. Olha, há uma série de questões ainda não esclarecidas, a polícia continua investigando. O que a gente pode dizer agora é que uma acareação esclareceu pelo menos parte do mistério envolvendo a morte do marido da deputada federal Flor de Lis. A Polícia Civil informou que o filho da parlamentar, o Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, confessou o assassinato de Anderson do Carmo. Portanto, agora há uma versão oficial divulgada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, unidade responsável pelas investigações. De acordo com a polícia, ele admitiu o crime ao ser colocado frente a frente com o irmão adotivo, o Lucas dos Santos, de 18 anos. No entanto, essa acareação ainda não esclareceu uma série de pontos. Esse procedimento foi realizado depois da arma ter sido encontrada justamente no quarto do Flávio. A pistola estava lá em cima do armário dele, dentro da casa da família. Como ainda há pontos contraditórios que não foram esclarecidos na acareação, a investigação não foi finalizada e a Justiça agora, inclusive, já atendeu um pedido da polícia determinando a prisão temporária dos dois irmãos por 30 dias. Eles já estavam presos por motivos diferentes. Contra Flávio, havia mandado pendente por violência doméstica. Lucas foi detido para cumprir uma medida socioeducativa por tráfico de drogas da época em que ainda era menor de idade. A gente lembra que o marido da deputada federal foi morto no fim de semana. A investigação, portanto, em poucos dias avançou bastante, né, Matheus? Pois é. Agora, Hernani, imagina o seguinte. O pessoal que está em casa, nos assistindo, deve pensar assim. Como é que esses filhos sabiam dessa traição? Essa traição realmente existiu? Foi esse o motivo verdadeiro, o motivo real desse assassinato? Aí eu te pergunto, quem seria então essa mulher que o pastor estava tendo esse envolvimento, hein? Olha, essa é uma linha de investigação. Já surge outra. À medida em que o Flávio, filho da deputada, confessa o crime, uma outra questão não está descartada. Ele, segundo os agentes, seria responsável pela administração dos bens da família. Então, um outro motivo que não é descartado é justamente o dinheiro. Então, tem duas linhas agora a serem apuradas pela polícia e, é claro, os investigadores não descartam a questão dessa traição e estão tentando descobrir quem é essa mulher. Até agora, nada. Muito obrigado, viu, Hernani Alves? Um abraço a você, a todos da Record Rio, Percival. A história, ela toma um rumo bastante interessante nessa questão que a gente analisa por conta do que ele acabou de falar, que foi exatamente a administração dos bens por parte desse filho. Sim, você, numa investigação sobre assassinato, Matheus, a primeira pergunta que a polícia faz a ela mesma é: quem tira proveito disso? A quem interessa? Então, essa informação do Hernani Alves, agora lá direto do Rio de Janeiro, é preciosa porque o elemento motivador, o dinheiro, sempre fala mais alto. Sempre. O dinheiro fala sempre mais alto. Mas isso, por outro lado, de uma forma ou de outra, neutraliza por completo a versão inicialmente apresentada pela deputada federal Flor de Lis. O que ela disse? Que ela estava voltando com o marido numa festa de confraternização, chegaram em casa no fim de semana por volta de 4 horas e que bandidos tinham seguido, eles foram surpreendidos na casa. Mas acontece que tudo que se desenvolveu com a apuração pela investigação mostra que, ao contrário, o assassino já estava esperando o casal dentro da garagem da casa. Tudo premeditado? Tudo pensado, planejado cuidadosamente e tinha informação sobre isso. O que nos leva a crer, inclusive, que o Flávio, esse filho biológico, ele nem saiu do local, quer dizer, ele teria ido para o quarto em seguida
escondido a arma lá no armário. Não se deu ao trabalho de sair do local. É uma conclusão que a polícia está chegando. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Hernani, quer ver só, para a gente continuar aqui conversando, Percival. Hernani, me diz uma coisa. A polícia tem pistas ou suposições nessa investigação de que talvez outros filhos também estivessem envolvidos? Está sendo apurada a versão de uma possível terceira pessoa, porque aí fica aquela coisa no ar. O Flávio, ele mandou matar e guardou a arma, né? Retirando essa pistola das mãos do assassino, ou ele mesmo atirou. A polícia, quando confirmou que ele confessou o assassinato, ainda não esclareceu isso. Se ele foi o mandante e há uma terceira pessoa de fato, ou se ele mesmo usou a pistola para matar o pastor. Então, isso ainda está sendo aguardado pela imprensa. A gente quer saber exatamente se existiu uma terceira pessoa e qual o possível envolvimento do mais novo, do filho adotivo de 18 anos. Enfim, quem atirou? Essa é a pergunta que está no ar ainda, Matheus. O Hernani está lá na Record Rio, está acompanhando de perto tudo isso junto com a nossa equipe de jornalismo. Hernani, vale dizer o seguinte, em qualquer momento você me chama aqui para a gente continuar conversando, porque essa confissão chegou no momento em que a polícia aguardava novos elementos para poder chegar até o suposto assassino, Percival. E com essa confissão, quer dizer, cai no colo dos investigadores tudo que eles precisavam saber. Ou seja, a polícia estava investigando, ela teve, por causa de outras situações, ela teve como cumprir o mandado de prisão. Você vê que ambos, os dois irmãos, foram presos durante o sepultamento do pai. Em pleno sepultamento, a polícia os levou. Mas eles estavam presos não pelo assassinato do pastor, por outras razões. Então a polícia tinha esse trunfo nas mãos. Obteve essas provas, fez o exame de balística, comprovou que a pistola 9mm encontrada no quarto do Flávio era a arma do crime. Então teve condições de pedir à justiça a decretação de prisão especificamente sobre o assassinato do marido da deputada Flor de Lis. Essa é a situação no momento. Tem os outros casos, mandado de prisão cumprido, e tem agora a suspeita, uma acusação direta, o assassinato do marido de Flor de Lis. Agora, essa confissão é importante dizer para você que está acompanhando o nosso programa, que ela chegou dada a pressão da polícia em cima da própria família. Que em momento algum os policiais eles afrouxaram, eles foram para cima e eles foram muito incisivos. Até o ponto de que conseguiram encontrar essa arma, dito e feito, que você acabou de falar. O rapaz ficou sem elemento para conseguir escapar dessa história. Ele ficou encurralado. Totalmente. Ficou encurralado, sem saída. As informações eram contundentes. Você vê, com essa arma apreendida no quarto do Flávio, a polícia fez uma coisa interessante, inovadora. Ela pegou a arma, municiou essa arma, fez disparos com essa arma, confrontou os projéteis picotados com essa arma, com esses tiros, com os projéteis encontrados no interior da garagem, esses 30 tiros, muitos projéteis foram injetados. Foi feita essa comparação e a polícia pôde, então, tecnicamente comprovar que essa foi a arma utilizada do crime. Agora, nessa situação, a arma do crime, a arma no quarto do Flávio, como vai negar que não sabe de nada? Só um momento, o Hernani está chamando a gente aqui porque tem uma novidade que acaba de chegar. Hernani, você tem prioridade aqui. Conta para o Brasil todo o que acabou de chegar aí para você de informação sobre esse caso. Olha, Matheus, segundo a polícia, durante a confissão, o Flávio confessou ter realizado 6 disparos contra a vítima, portanto, 6 tiros. Agora, o curioso é que a pessoa caiu morta ali com 30 tiros. Então, quer dizer, o Flávio confessa ter realizado uma parte desses disparos. É mais um detalhe curioso nessa história que acaba de chegar. E os outros 24 tiros, Hernani? Quem teria atirado, então? Exatamente. Foi apenas uma arma que passou da mão de um para outro? Enfim, a investigação continua, né? Olha só, Percival, o pente de uma .40 tem 17 tiros, certo? Mas era 9mm. Nesse caso é 9mm. 9mm, desculpa aí. São 17 40, tiros. Essas aí são 16 tiros. Quer dizer, aí tecnicamente, essa versão do Flávio, ela não tem como ser admitida, porque aí o assassino teria
segundo ele, que teria sido ele próprio o autor do disparo, dado 6 tiros e passado a arma para outra pessoa. Então, como a polícia já fez a balística comprovando que a arma do crime foi encontrada no quarto do Flávio, não são 2 armas. Uma só. É uma arma só. Isso é incontroverso. Segundo, 6 tiros, mas foram 30 tiros, a maioria no peito, na cabeça, região pélvica. E essa arma, detalhe precioso também, Matheus. São 30 tiros. Essa arma não tem 30 projéteis. Ela tem 16 projéteis. Ela foi descarregada. Ela foi recarregada e utilizada novamente. Praticamente esgotados 2 pentes de balas. Você acha que ele sofreu primeiro? Que o atirador teve a intenção de, pouco a pouco, ir matando antes de alvejar ele de uma vez? Eu acho que esses tiros, notadamente na região pélvica, você vê que relaciona isso, a versão que surgiu inicialmente, ser uma vingança pelo fato da mãe, a deputada, estar sendo traída. Então, se ele está tendo um relacionamento com outra mulher, aí a intenção foi atingir justamente a região da genitália como uma vingança e um sinal de que ele estava sendo punido exatamente por ter traído a mãe. Isso é um sinal. Aliás, é típico do mundo do crime isso aí, caracterizar o assassinato, fazer a assinatura do crime. O que eu quero dizer com esses tiros? O que significam esses tiros? A cena do crime descreve tudo isso. Quer dizer, foi tudo muito bem pensado. Foi pensado, planejado, e eles tinham a informação de que horas a deputada ia chegar com o marido em casa. Porque 4 horas da manhã, o assassino, ou os 2 assassinos, ou um assassino, já estava esperando na garagem, Matheus. Eles já estavam lá dentro da casa esperando o casal chegar. Aliás, a deputada nessa hora disse que primeiro que ele abriu o portão, depois disse que o portão estava apenas encostado, não estava trancado. Que também é estranho, né? Se o portão não estava trancado, é mais Teve um motivo facilitação estranho. aí. É possível. É possível, mas é bem pouco provável, né?